Estamos começando mais um estudo bíblico e vamos estar dando seguimento ao nosso estudo sobre os dons espirituais. Eu sou Jesué da Silva Andrade e para mim uma honra, um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Sejam muito bem-vindos e esperamos, e aliás, melhor dizendo, é a nossa oração, que Deus, através da sua palavra, esteja edificando e abençoando ricamente a sua vida, pela ação do teu Santo Espírito, que o Santo Espírito do Senhor possa estar falando ao seu coração, possa estar guiando, possa estar ensinando a ti a palavra de Deus, possa estar ajudando a você a compreender melhor esse assunto, possa estar edificando a sua vida, não só a sua, mas de todos os nossos amados e preciosos ouvintes, principalmente nossos amados irmãos em Cristo, que estarão ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Nós estamos considerando os dons permanentes. Nós já falamos o que são os dons espirituais, que são habilidades espirituais que são dadas a todos os verdadeiros cristãos no momento em que eles creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São dons distribuídos pela graça de Deus. Assim como a nossa salvação veio, nós a recebemos de graça, pela graça, embora ela não foi de graça, ela custou o alto e precioso sangue, o alto preço do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Juntamente com a nossa salvação, no momento em que nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo, e juntamente com o Espírito Santo nós recebemos, cada crente, cada verdadeiro cristão recebe um dom ou alguns dons para exercerem determinados serviços na obra de Deus. Nós, na classificação dos dons, nós vimos que alguns dons cessaram. Não é todos os dons que cessaram, mas alguns dons cessaram. Mostramos isso dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus. Você poderá observar, analisar, claro, você tendo tempo para isso. Cada um dos vídeos que fizemos, nós abordamos cada um desses assuntos e explicamos dentro da Palavra de Deus. Você vai acompanhar a leitura conosco ali. Em alguns casos nós deixamos os versículos, porque o tempo muitas das vezes não permite, mas nós deixamos os versículos que você pode conferir na sua Bíblia, na sua casa, que deixa isso bem claro, que alguns desses dons cessaram no período dos apóstolos, porque o objetivo desses dons era serem dados até a complementação das Escrituras Sagradas. O Velho Testamento estava completo, o Novo Testamento estava sendo escrito. Então, à medida que o Novo Testamento estava sendo escrito, esses dons foram dados. Uma vez que o Novo Testamento foi concluído, esses dons não mais são dados. Não é porque Deus perdeu o seu poder, não é a questão de falta de fé, mas é uma questão de necessidade. Não há mais necessidade para esses dons, uma vez que as Escrituras Sagradas foram concluídas. Então nós estamos estudando os dons permanentes, ou seja, aqueles dons que foram dados no período da igreja primitiva, estão sendo dados no presente momento e ainda serão dados, se o Senhor assim permitir, até o arrebatamento da igreja. A gente fala se o Senhor permitir, porque o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive durante a nossa live. Se você não sabe disso, fica sabendo disso. Durante a nossa live, o Senhor Jesus Cristo pode voltar. Então, todo aquele que verdadeiramente arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador será levado para a glória. E no céu, na glória, embora nós vamos servir ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, mas muitos desses dons que nós recebemos para fazer a obra do Senhor aqui não serão necessários lá. Tanto é que a Bíblia fala, o maior desse é amor, ou seja, nós amaremos o Senhor Jesus para toda a eternidade. Por isso que o texto lá de 1 Coríntios 13 fala que o maior é o amor. Havendo línguas, o amor nunca nunca acaba, mas havendo línguas cessarão, havendo profecias
desaparecerão. Havendo ciência, desaparecerá. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. O amor, ele é eterno. Nós já vimos isso. Você pode analisar depois. O amor, ele é eterno. A esperança, a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Ela será concretizada no arrebatamento da igreja, né? A fé é a certeza das coisas que se espera e prova das coisas que não se veem. Também ela será concretizada, porque veremos o Senhor Jesus face a face. Agora, o amor, nós o amaremos para toda a eternidade. Então, nós já analisamos o dom de evangelista, que é aquele irmão que é capacitado por Deus para pregar o evangelho, aqueles irmãos, né, para anunciar o evangelho. É um dom que pode se manifestar tanto nas reuniões da igreja, principalmente as reuniões de cunho evangelístico, onde se convida pessoas para ouvir o evangelho. Então, haverá irmãos que terão habilidade especial para pregar o evangelho publicamente, mas também individualmente, aqueles irmãos que saem pelas casas, saem pelos bairros, pregando o evangelho, né, de casa em casa, individualmente. Enfim, é um dom que se manifesta de diversas maneiras, né? O evangelista, o objetivo dele é levar a mensagem de salvação àqueles que ainda não foram salvos, aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma vez que o evangelista leva essa mensagem e as pessoas vão se convertendo, se tornam cristãos, aí vai entrar o trabalho do pastor e o trabalho do ensinador. Nós já analisamos o dom de pastor e deixamos isso bem claro. Pastor é um dom. Pastor é um dom. Não é cargo, não é um diploma, não é um título, não é uma autoridade. O pastor, ele é um dom. Ele é um serviço que precisa ser prestado na obra de Deus. E Deus capacita algumas pessoas para exercer esse serviço. A gente precisa deixar bem claro. E ele é um irmão em Cristo. O serviço dele é de pastorear o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Porém, ele continua sendo um irmão. Às vezes as pessoas nos questionam, né, porque as igrejas que reúnem ao nome do Senhor Jesus Cristo, as igrejas locais, e em muitos lugares aqui no Brasil é conhecido como Igreja Cristã Evangélica, Casa de Oração, Igreja Evangélica, Igreja dos Irmãos, Darbistas, enfim. Não vou entrar na questão desses nomes pelos quais somos conhecidos, mas geralmente as pessoas nos perguntam por que nós não temos pastor. Nós temos sim, no sentido bíblico da palavra, que é irmãos que exercem essa função no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Hoje nós vamos estar pensando no dom de mestre, né? Ou, dependendo da tradução, dependendo da sua tradução, vai estar ensinador, vai estar doutor. A gente costuma usar o termo ensinador, né? Porém na Bíblia não existe a expressão ensinador, existe aquele que ensina. Logo, a gente coloca esse adjetivo, né? Um ensinador. Mas na Bíblia aparece o termo mestre e doutor. Bom a gente destacar aqui que doutor nas Escrituras Sagradas não é alguém que fez um bacharelado e adquiriu esse título depois que ele faz esse bacharelado, né? A pessoa faz faculdade, depois de faculdade ele tem um outro avanço que ele faz e depois tem um bacharelado. No final do bacharelado ele recebe a alcunha de doutor, né? Doutor em
em determinado assunto, né? Doutor em medicina, doutor em advocacia e assim por diante. Não é disso que a Bíblia está falando. Tá? Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando de alguém que adquiriu um diploma de doutor e que ele deve ser chamado de doutor. Não é isso. Não é título. Doutor nas Escrituras Sagradas é um dom, né? O mestre nas Escrituras Sagradas, ele é um dom. Nós vamos estar lendo, né, em Romanos, capítulo 12, versículo 7, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, aqui nessa época aqui estava havendo dom de profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, esse dom aqui a gente deve considerar ele um pouco mais à frente. Se é ensinar, esse dom aqui que a gente está estudando, né? Haja dedicação ao ensino. Então, isso aqui é uma advertência, porque pode um irmão ter o dom de ensinar, mas ele não ser uma pessoa dedicada ao ensino. Tá? E, infelizmente, por causa dessa falta de dedicação, ele não exercerá o seu dom, o seu serviço, o seu ministério de maneira eficiente, de maneira que realmente o nome de Deus seja glorificado e a igreja de Deus, a igreja, principalmente a igreja local aonde ele é membro e aonde ele atua a maior parte das vezes, não será edificado. Então, haja dedicação ao ensino. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Esse dom também vai ser mencionado aqui pelo apóstolo Paulo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores. Doutores, observa bem aqui essa expressão, doutores. Depois milagres e assim por diante, mas essa expressão aqui. E agora Efésios, capítulo 4, e o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós já consideramos o dom de evangelista, o dom de pastor. Hoje nós vamos estar considerando, né, o dom de mestre ou doutor ou ensinador. Na minha compreensão, ele é um dom distinto de pastor. Pode um irmão, eu falei isso aqui da outra vez, pode um irmão ter ambos os dons, o dom de mestre e o dom de pastor. E ser um mestre na igreja de Deus, mas também ser um pastor. Pode um irmão ser um evangelista e ser um mestre. Pode um irmão ser um evangelista e ser um pastor. Mas também pode um irmão ser só um evangelista, ou ser só um pastor, ou ser só um mestre. Isso é Deus, na sua soberania, vai distribuir esses dons conforme a sua soberania e vai usar os seus servos, né, de acordo com o seu desejo, com o seu plano, com a direção do seu Santo Espírito, enfim. Aí essa aí entra a questão da maneira como esses dons são usados na obra de Deus. E aí isso envolve muitas coisas, principalmente a questão do servo de Deus que recebeu determinado dom, discernir a vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito importante, isso. Está mais relacionado no chamado de Deus para a obra. A gente deve estudar isso mais à frente, é um assunto distinto, né, dos dons espirituais. Tem ligação, mas é um assunto distinto, a gente deve estudar isso mais para frente. Não sei quando, não vou fazer promessa aqui de quando, isso se o Senhor assim nos permitir.
Mas a questão, né, a questão é que tem essa foto aí de alguém com a Bíblia, um ensinador, né, ensinando as Escrituras Sagradas, trajado aí como terno e gravata. Não é necessariamente alguém que tem que usar terno e gravata, tá? Essa ideia aí muitas das vezes traz confusão na mente das pessoas, como sendo uma coisa obrigatória usar terno e gravata. Particularmente, eu creio que qualquer irmão que vai à frente de um púlpito, ele tem que saber se vestir de uma maneira decente, ordeira, porém não necessariamente terno e gravata. Há ocasiões que exigirá uma roupa mais específica, como terno e gravata, mas nem sempre, todas as reuniões, o irmão que exerça um ministério público na igreja local precisa usar em todas as reuniões terno e gravata. Isso aí é tradições humanas, costumes e tradições humanas. Ele é distinto do dom de profetas. Eu já vi alguém dizendo isso, né, que o profeta e o ensinador é a mesma coisa, o pastor é um profeta. Não. São dons distintos. Atos capítulo 13, versículo 1, e aqui é clara a palavra de Deus. E na igreja que havia em Antioquia era uma cidade, havia alguns profetas e, olha a palavrinha "e" aqui, doutores. Tá? Então, uma coisa era o serviço do profeta, outra coisa era o serviço dos doutores, dos mestres, dos ensinadores. E aqui ele vai citar o nome dessas pessoas, né? Barnabé, Simeão, Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Petrarca e Saulo. Enfim, mas observe o versículo 2 aqui: e servindo eles ao Senhor. Servindo eles ao Senhor. Não é exercendo eles o seu cargo. Não é exercendo eles a sua autoridade. Paulo era apóstolo, tinha autoridade apostólica, mas a gente já falamos sobre isso. Mas é servindo eles ao Senhor. Isso aqui é muito importante a gente destacar isso aqui, que é serviço. É serviço. Então, ele é um dom distinto do dom de profetas. Um ensinador, a distinção está, por exemplo, pela maneira de receber a mensagem da parte de Deus. Um profeta recebia a mensagem vinda da parte de Deus através de sonhos, revelações, visões, aparições angelicais, ou as chamadas teofanias, né? Ou seja, aparições de Deus aparecendo naquele tempo. E aí, se você estudar todo o Velho Testamento, você vai observar isso. Então, eles recebiam a mensagem de Deus de uma maneira especial. Os profetas recebiam a mensagem de Deus de maneira especial. A palavra profeta significa porta-voz, alguém que fala em nome de, né? No caso de uma autoridade. Então era alguém, os profetas eram alguém que falava em nome de Deus, tinha uma responsabilidade muito grande diante de Deus. E falavam conforme aquilo que Deus havia ordenado eles a falarem. Tá? Eles não ficavam inventando coisas da cabeça deles, não. E uma coisa que sempre os profetas diziam era: assim diz o Senhor. Hoje você vê muitos supostos profetas dizendo: eu profetizo. Isso já é uma uma clara indicação de que essa pessoa é um falso profeta. Primeiro, porque uma vez que nós temos as Escrituras Sagradas completa, que é a vontade de Deus revelada para mim e para você, nós não necessitamos
não há necessidade de haver profetas nos nossos dias. Deus pode dar profetas? Sim, mas não há necessidade para ele fazer isso porque nós temos a Bíblia Sagrada. Lembra que o Velho Testamento, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, existe um período de silêncio de 400 anos. Eu ia falar 4 anos, não, mas é 400 anos. O último profeta que falou ao povo de Israel é o profeta Malaquias. Entre o profeta Malaquias e João Batista, houve um período de 400 anos. João Batista é o último dos profetas do período do Velho Testamento. Nesse período de 400 anos houve um silêncio. Deus não revelou-se ao seu povo, ao povo de Israel. E nesse período surgiu vários livros apócrifos, inclusive de pessoas se dizendo profetas. Livros que não são inspirados. Todos aqueles que estudam as Escrituras Sagradas sabem disso. Mas foi um período chamado de período de silêncio entre esses 400 anos. Aí nós temos hoje a Bíblia completa e o livro de Apocalipse deixa bem claro, Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. Nós não podemos acrescentar e nem tirar nada das Escrituras Sagradas, porque incorreremos no risco de sofrermos juízo. Então, o que nós precisamos saber em relação à vontade de Deus para as nossas vidas está nas páginas das Escrituras Sagradas. Então, toda pessoa que se diz um profeta de Deus, de ter uma nova revelação de Deus para os nossos dias, de que Deus está falando através dele e que ele deve ser ouvido, e se você não ouvir ele, você vai ser amaldiçoado, vem com esse terrorismo psicológico para cima de você. Essa pessoa, ele é um falso profeta. Porque não há necessidade para Deus usar profetas nos nossos dias. O doutor, o ensinador, é aquele irmão que é capacitado por Deus para ensinar a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. Ele é alguém que vai receber a mensagem de Deus através da leitura, meditação e estudo profundo da palavra de Deus. É alguém que vai, como os estudantes gostam de usar a expressão, eu vou devorar o livro. É alguém que vai devorar as Escrituras Sagradas. É alguém que vai estudar as Escrituras Sagradas. É alguém que vai estudar as Escrituras Sagradas e procurar toda a informação sadia possível. É alguém que vai ter um bom dicionário bíblico, uma boa concordância bíblica, ele vai procurar isso, ele vai sentir o desejo de procurar isso. Bons e sadios comentários bíblicos, mas sempre essas ferramentas que ele vai usar, sempre pensando tendo a sua Bíblia como autoridade máxima. Ou seja, se o comentarista, se o dicionário, se a concordância, a chave linguística, se ela diz uma coisa que não bate, ele vai ficar sempre com as Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, ele vai receber a sua mensagem através das Escrituras Sagradas, através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ele é alguém que substitui o profeta. É interessante você observar que você vê uma conexão. Havia profetas e doutores, ou profetas e mestres, e vai dar uma relação dessas pessoas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, deixa eu colocar aqui para você acompanhar conosco. E também houve entre o povo, e observe bem isso aqui, e também houve, no passado, entre o povo falsos profetas. Aí falando da igreja, e é interessante que o dom de profeta na igreja ainda estava em evidência quando o apóstolo falou isso aqui, mas o dom de profetas cessaria. É interessante ele usar essa expressão, houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós
Isso aqui ele está se dirigindo às igrejas, ele está se dirigindo aos crentes, está se dirigindo aos salvos por Cristo, e ele vai dizer: entre vós, entre a cristandade professa, entre aqueles que professam cristãos, surgirá falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Mas é interessante você observar essa expressão aqui. Houve falsos profetas, haverá falsos doutores. Então, no caso, o dom de ensinador, de mestre, ele substitui os profetas. Substitui. Hoje Deus fala conosco pela sua palavra, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. E o irmão que foi capacitado por Deus para ser um doutor, um ensinador das Escrituras Sagradas, um mestre, a base dele vai ser a palavra de Deus. E ele vai substituir os profetas. Ou seja, ele é alguém que falará da parte de Deus, trazendo ensinos preciosos da palavra de Deus para a igreja de Deus, principalmente a sua igreja local onde ele é membro, para a sua edificação. E uma igreja local, ela tem que vigiar muito, principalmente as lideranças, os presbíteros das igrejas locais. Nós já demos um estudo aqui sobre o governo da igreja, o que é os presbíteros, quem são os presbíteros de uma igreja local. A liderança de uma igreja local, os presbíteros de uma igreja local tem que ficar atento em relação a isso. Porque pode surgir no meio de uma igreja local um falso ensinador. Ou seja, alguém que distorce e deturpa as Escrituras Sagradas segundo seus desejos carnais e egoístas. E a igreja local, ela tem autoridade de afastar esse irmão e impedir esse irmão de continuar exercendo o seu ministério, tanto na igreja local quanto nas igrejas co-irmãs. Mesmo que ele faça uma divisão, mesmo que ele inventa calúnias, mesmo que ele inventa mentiras, mas uma igreja local ela tem autoridade de impedir que um irmão, um suposto irmão, né, um falso ensinador, ele não é convertido, ele não nasceu de novo, porque se ele tivesse nascido de novo, ele não falaria os erros, os enganos, as distorções que ele fala, porque a palavra de Deus é uma coisa muito séria. Eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus, diante daquilo que eu falo, e eu vou ser cobrado por cada coisa que eu falo, por cada ensino que eu dou. Se eu não estou falando de acordo com as Escrituras Sagradas, Deus vai cobrar de mim. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Eu não estou preocupado com o que as pessoas acham, o que as pessoas deixam de achar, se as pessoas vão gostar, se elas não vão gostar, se elas vão concordar, se elas não vão concordar. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação não é só minha, né? Não é que eu sou melhor do que ninguém, não é isso. Eu quero dizer claramente que nós temos que ser preocupados com Deus, com a glória e a honra do nome dele. E a gente não está aqui para agradar as pessoas, para atrair as pessoas, para as pessoas nos elogiarem, falarem bem de nós. Nós estamos aqui para entregar a mensagem da parte de Deus, que está revelada nas páginas das Escrituras. A mensagem do ensinador ela é recebida de maneira diferente. Ela é recebida de maneira diferente. Ela é recebida hoje, o ensinador recebe hoje a mensagem através das páginas das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. Existem alguns princípios no Velho Testamento que nós podemos extraí-los para nos dirigir, para nos reger, né, para nos conduzir. Como deve ser o comportamento de um ensinador
em relação, de um mestre, né, de um doutor, em relação ao seu ministério, ao seu serviço que ele precisa prestar à Igreja de Deus. Esdras capítulo 7 e o versículo 10. Olha só o que o texto irá nos dizer. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei, observe essa expressão, a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Mas observa bem isso aqui. A revista aí atualizada vai usar a expressão porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para a ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Há alguns princípios aqui que nós podemos aplicar para aquilo que um ensinador, um mestre, um doutor, que tem essa habilidade dada por Deus, é a capacidade de ensinar a palavra de Deus, ensina os assuntos profundos da palavra de Deus de maneira clara, de maneira simples, de maneira objetiva. Já destacamos isso aqui. Não é alguém que vai usar uma linguagem erudita, alguém que vai estudar as Escrituras Sagradas e procurar apresentar a mensagem das Escrituras Sagradas, os ensinos profundos da Palavra de Deus da maneira mais clara e simples possível. Da maneira mais clara e simples possível. Muita gente confunde erudição ou eloquência, então são coisas diferentes. Não estou dizendo que um ensinador ele deve ser uma pessoa que fala tudo errado. Não estou dizendo isso. Por favor, não me entenda mal. Aquele que vai pregar e que vai ensinar a palavra de Deus, ele tem que procurar um jeito sempre de melhorar em todos os aspectos. Avaliar a si mesmo, ver onde ele está falhando e procurar corrigir, porque ele tem que ser exemplo, ele tem que ser modelo. Isso é um fato nas Escrituras Sagradas. Mas a gente não pode confundir as coisas. Ser um bom ensinador não é alguém que vai falar palavras difíceis e as pessoas vão ficar procurando no dicionário o significado daquelas palavras. Ou alguém que vai usar uma eloquência de maneira que vai fazer as pessoas até chorarem. E tem muita gente que confunde isso. Acha que alguém que está sendo usado pelo Espírito Santo é alguém que faz a multidão chorar. Isso não é alguém que está sendo usado pelo Espírito Santo. Porque um eloquente, um ator de novela faz as pessoas chorarem. Mas você observa que as pessoas se emocionam vendo práticas pecaminosas, elas chegam a chorar. Então uma pessoa que faz os outros chorar não é uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo. Um ensinador usado pelo Espírito Santo é alguém que vai ensinar a palavra de Deus e as pessoas vão ter convicção de que o que está sendo ensinado para elas é a vontade de Deus para a vida delas, e elas vão sentir um desejo íntimo no seu coração de agradar a Deus depois do ensino desse irmão e obedecer a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Eu sei que um ensino que está sendo dado na igreja local está sendo usado pelo Espírito Santo quando aquele ensino que está sendo dado, a igreja começa a praticá-lo. Ou seja, o Espírito Santo convenceu as pessoas daquele ensino, daquela verdade, e aquelas pessoas começaram a praticar aquela verdade, aqueles ensinos que foi trazido pelo irmão. Isso aqui é ser usado pelo Espírito Santo. Ele traz convicção da verdade apresentada pela palavra de Deus, e as pessoas, ao serem ensinadas pela palavra de Deus, procuram praticar, obedecer. Isso é a ação do Espírito Santo.
numa igreja local. Não é as pessoas chorando. O que adianta uma pessoa diante de uma mensagem derrama lágrimas, mas no outro dia continua em desobediência? Não adianta nada. Mas a questão aqui, primeiro princípio, disposição de coração. Esdras tinha disposto o seu coração. Ele tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor. Não era para buscar as tradições em Israel. Não era para buscar os pormenores dos pormenores de cada cerimônia que havia no templo. Embora muitas dessas cerimônias faziam parte da lei, mas muitas cerimônias estava sendo adentrada, né, no meio daquilo que Deus havia falado, havia ensinado. Com o passar do tempo, as pessoas foram acrescentando, né? E aquilo foi se tornando um fato pesado. Mas Neemias não dispôs o seu coração para isso. Neemias não dispôs o seu coração para aprender. É claro que Neemias não, Esdras, desculpa. Que Esdras e Neemias estão perto ali, né? Às vezes a gente pensa em Esdras, mas fala Neemias. Mas Esdras havia disposto o seu coração não para aprender o grego, para aprender o hebraico, para aprender o latim. Não estou dizendo que é errado a pessoa procurar entender o grego, que é errado a pessoa procurar entender o hebraico, que é errado a pessoa aprender o latim. O conhecimento em si não é errado. O errado é o que nós fazemos com esse conhecimento e o destaque que damos em cima desse conhecimento, muitas das vezes deteriorando a pureza e a simplicidade das Escrituras Sagradas como ela é. Esdras dispôs a buscar a lei do Senhor. E observa a lei no singular, que é uma referência às Escrituras Sagradas, que é uma referência à palavra de Deus. Esdras dispôs o seu coração a buscar a lei do Senhor. Buscar a vontade de Deus para a sua vida e para a vida do seu povo. Se você é um ensinador, você tem consciência do seu dom e você quer realmente ser um instrumento nas mãos de Deus, é isso que você tem que procurar. A vontade de Deus para a sua vida e a vontade de Deus para a igreja de Deus, para as igrejas locais, para as igrejas do Senhor. Não é ocupar-se, é claro que se você tiver oportunidade de estudar e condições para isso, eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. Mas estas coisas devem ser ferramentas para te ajudar. E não coisas que você julgue necessárias. Não. O que é necessário você ter para entender e compreender a palavra de Deus, você já tem. O Espírito Santo, que veio habitar em você no momento em que você crê. Essas coisas serão ferramentas que serão até usadas por Ele para te ajudar a compreender a palavra de Deus. Você tem o principal, o Espírito Santo, e a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nas suas mãos. Esdras também estudava a palavra de Deus. Ele dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Ele dispôs o seu coração, ele se dispôs a isso. Ele se dispôs para buscar. E buscar aqui traz a ideia de alguém que não irá medir esforços para ter aquilo. Nós temos a Bíblia hoje completa, nós somos muito mais felizes do que Esdras, porque Esdras não tinha nem todo o Velho Testamento estava escrito. Mas Esdras dispôs o seu coração e ele estudou a palavra de Deus. Ele estudou a palavra de Deus.
Há alguns que dizem até que foi Esdras, ou foi na época de Esdras que começou a surgir os fariseus. A história diz isso, alguns escritores dizem isso, não vou entrar nesse campo, mas a questão é que Esdras dispôs o seu coração para buscar. E buscar exige um preço. O dom ele foi dado de graça, mas aperfeiçoar esse dom exige um preço. Exercer esse dom de uma maneira eficaz, de uma maneira que honre o nome de Deus, que glorifique o nome de Deus, de maneira que edifique a igreja de Deus, de maneira que a vida das pessoas sejam mudadas e sejam transformadas conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, que esse é o objetivo dos dons espirituais. A gente vai olhar isso mais à frente, mas para isso a pessoa precisa buscar. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quais os assuntos principais da Bíblia? Quantas dispensações a Bíblia ensina? Esse assunto mesmo dos dons espirituais, né? A pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Deus. O que é o pecado? O que é o céu? O que é o inferno? O que é a igreja de Deus? O que é a família? O que é o casamento? Como deve ser o nosso relacionamento com os nossos filhos? Como deve ser o nosso relacionamento com as nossas esposas? Como deve ser o nosso relacionamento com os nossos vizinhos? Como deve ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo? Pessoal gritando ali fora. Mas como deve ser? Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Está escrito nas páginas das Escrituras Sagradas. E em um ensinador, alguém que vai ensinar essas verdades para o povo de Deus, ele tem que cavar. Ele tem que buscar. Se ele não fizer isso, o seu ministério será ineficiente. Será ineficiente. Esdras dispôs, ele estudava, mas ele também obedecia. O texto nos diz que ele dispôs buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Isso é muito importante. Observa bem o texto. Olha, observa bem o texto. Ele dispôs o coração, ele se colocou diante do Senhor, ele se dispôs. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero aprender a Tua palavra, eu quero aprender a Tua lei, eu quero aprender, eu quero saber a Tua vontade para a minha vida. E para buscar, então ele estudava, né, com afinco, com zelo, a palavra de Deus, esforçava, mas e para cumprir. E lamentavelmente nós vivemos numa época onde muitos estão dispostos a ensinar a palavra de Deus. Como querem ensinar a palavra de Deus? Muitos não têm esse dom, mas querem ensinar a palavra de Deus. Muitos têm esse dom, são ensinadores, realmente estudam a palavra de Deus, mas estudam mesmo, são muito bons ensinadores, são realmente mestres, mas quando a sua vida vai ser analisada, e eu estou falando isso, eu não estou apontando o dedo
para você, eu estou falando isso para mim. Porque nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que estudar não simplesmente para conhecer e saber mais do que os outros. Nós temos que estudar a palavra de Deus para cumpri-la, para obedecê-la. E Esdras se dispôs para buscar a lei do Senhor, mas também para obedecê-la. E observe essa ordem. Ele se dispôs para buscar, para cumprir. Então há necessidade de nós obedecermos a palavra de Deus. E infelizmente nós vivemos numa época onde a maioria dos ensinadores, a maioria daqueles que ensinam a palavra de Deus, tem um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, mas não praticam aquilo que ensinam. Infelizmente. Lamentavelmente. Isso é uma tristeza. Isso é uma vergonha para nós, o povo de Deus, principalmente para aqueles que ensinam a palavra de Deus. Ó irmãos, que nós tenhamos essa preocupação de Neemias, e que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos ajude a sermos não simplesmente pessoas que têm um grande conhecimento da palavra de Deus, mas pessoas que sejam cumpridoras, praticantes daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Alguém, certa vez, um irmão citou uma frase que era usada pelos puritanos, o nosso irmão Ezequiel, lá de Santo Amaro. E eu nunca esqueci dessa frase. Ela dizia o seguinte: quando alguém subia no púlpito e ia trazer um ensino, trazer um estudo, e a sua vida não estava de acordo com aquilo que ele estava ensinando, os puritanos diziam: fale mais alto, porque a tua vida não está me deixando te escutar. E isso é uma preocupação que nós devemos ter. Será que a nossa vida está impedindo as pessoas de ouvir aquilo que nós ensinamos, de ouvir aquilo que nós pregamos? Deus, em sua graça e em sua misericórdia, nos ajude a sermos praticantes daquilo que Ele tem nos ensinado pela sua palavra. Esdras colocou esse propósito para estudar a palavra de Deus, disposição de coração, estudo, obediência e ensino fiel da mesma. Ensino fiel da mesma. Olha o que o texto diz. Só colocar aqui para você. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para a ensinar em Israel os seus estatutos, os estatutos do Senhor e os seus juízos. Os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, Esdras procurava ser o mais fiel. Esdras procurava ser o mais fiel possível ao ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. Ele havia disposto o seu coração para buscar, para cumprir, para ensinar os estatutos do Senhor, os juízos do Senhor.
não eram as ideias de Esdras, não eram as ideias dos homens. Como é triste a gente ouvir pessoas defenderem bandeiras, né? Eu sou calvinista, eu sou arminianista, eu sou pentecostal, eu sou tradicionalista, eu sou secessionista, eu sou... Enfim, as pessoas vão colocando os istas, os ismos, né? Os pais da igreja fizeram isso, os pais da igreja não faziam aquilo. Tudo aquilo que a gente pode trazer para a nossa edificação, só que nós temos que ser seletivos. A própria palavra de Deus diz isso, o apóstolo Paulo diz examinar tudo. Quando ele está falando examinar tudo, ali é em relação à palavra de Deus. Mas retende o que é bom. Tem muitas coisas que nós podemos aprender com os pais da igreja? Tem. Claro que tem. Mas tem muita coisa também que não é bom. Isso a gente não pode reter. Tem muita coisa que a gente pode aprender com Calvino? Tem. Tem muita coisa que a gente pode aprender com Armínio? Tem. Tem muita coisa que a gente pode aprender com os pentecostais? Tem. Eu não sou pentecostal. Mas tem irmãos que são pentecostais e que são usados por Deus para trazer ensinos preciosos da palavra de Deus. Claro que tem. Porém, a gente tem que reter o que é bom, o que edifica, aquilo que realmente é a vontade de Deus para as nossas vidas, aquilo que realmente é a palavra de Deus. E não ficar levantando bandeiras, defendendo bandeiras, o ismo daquilo, o ismo daquilo. Não. Esdras dispôs a ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. E esse deve ser o objetivo de um ensinador, de um mestre. Ensinar a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. Ensinar a palavra de Deus, não as suas ideias, não o costume da sua religião, não a confissão de fé da sua religião, não a tradição, o pode, não pode, o deve, não deve, mas a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Vamos examinar as Escrituras Sagradas. O que as Escrituras Sagradas falam sobre esse assunto? O que as Escrituras Sagradas falam sobre esse comportamento? O que as Escrituras Sagradas falam sobre a igreja? O que as Escrituras Sagradas falam sobre Israel? O que as Escrituras Sagradas falam sobre o céu? O que as Escrituras Sagradas falam sobre o inferno? O que as Escrituras Sagradas realmente falam sobre a eleição? O que as Escrituras Sagradas realmente falam sobre a responsabilidade humana? O homem ele é capaz de decidir sim. Essa capacidade foi corrompida pelo pecado? Sim, foi corrompida pelo pecado, mas o homem ele tem que decidir. O Senhor Jesus Cristo é claro, aquele que crê, aquele que crê, aquele que crê. A pessoa tem que crer. Mas as pessoas pegam um ponto, né, um texto isolado do seu contexto, e em cima disso aí faz uma teoria, faz uma falácia, e no lugar de estudar as Escrituras Sagradas e aceitar o que as Escrituras Sagradas ensinam, ficam brigando entre si. Há uma ilustração. Uma vez um irmão me contou, um irmão da igreja local onde eu me converti, lá em Jaguaraí, o irmão Oséias. É uma fábula. Dizem que o coelho chegou perto da baleia e disse: "Eu sou muito mais forte do que você." A baleia riu na cara do coelho. O coelho disse: "Então eu vou mostrar para você que eu sou muito mais forte do que você. Pegue essa corda."
deu uma corda para a baleia. Aí ele entrou para dentro da mata e falou com o elefante. Ele tinha ouvido falar que assim que eu gritar puxa, você puxa. Aí ele entrou dentro da mata e falou com o elefante: eu sou muito mais forte do que você. O elefante olhou dentro dos olhos do coelho e disse para o coelho: larga de ser bobo. Como que você é muito mais forte que eu? Olha o seu tamanho, olha o meu. Aí ele virou para o elefante e disse: eu vou te provar. Pegue a ponta dessa corda, a mesma corda que a baleia tinha pegado, e puxe. Na hora que eu gritar, pode puxar. E o elefante pegou a corda. E aí ele foi e se escondeu da baleia e do elefante. Nem o elefante o via, nem a baleia o via. E ele gritou: pode puxar. E ficou tanto o elefante quanto a baleia puxando a mesma corda e o coelho rindo na cara dos dois. Aí esse irmão disse: o coelho é figura de Satanás. A baleia e o elefante são figura dos crentes. No lugar de ir para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus ensina sobre determinado assunto, um quer ser maior do que o outro, quer ser melhor do que o outro e fica lutando um contra o outro. O elefante tinha coisa muito mais importante para fazer do que ficar puxando uma corda. A baleia tinha muito mais coisa importante para fazer do que ficar puxando uma corda. Mas eles estavam lá vendo quem era mais forte, achando que era o coelho. Mas na realidade, ela estava medindo força era com o elefante e o elefante estava medindo força com a baleia e o coelho rindo da cara dos dois. Satanás está rindo das nossas caras. Enquanto nós ficamos debatendo debates infindáveis sobre determinados assuntos que muitas das vezes a palavra de Deus não traz, não revelam. A palavra de Deus ensina, mas não revela. E a gente fica querendo falar aquilo que a Bíblia Sagrada não diz. E além daquilo que as Escrituras Sagradas diz, usando falácias, a eloquência, palavras eloquentes, palavras eruditas, palavras que às vezes até confundem ou convencem os incautos. Mas na realidade estamos brigando um contra o outro. No lugar de juntos estarmos pregando o Evangelho e ensinando a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. Esdras propôs ensinar a palavra de Deus, os estatutos e os juízos de Deus. E é isso, meu amado e precioso irmão, que nós temos que fazer. Ensinar a palavra de Deus, os princípios, aquilo que Deus deseja que eu e você pratiquemos, tanto individualmente como cristãos, assim como igrejas locais que estão reunidas ao nome dele, com o único objetivo de glorificar o nome dele. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações, que realmente aqueles que têm o dom de ensinar possa fazer como Neemias, propor em seus corações, buscar, ou seja, estudar mesmo profundamente a palavra de Deus com muita oração, obedecer e ensinar a palavra de Deus na sua pureza, na sua simplicidade. E se você tem o dom de ensinar, disponha em seu coração. Ore, estude, obedeça e ensine a palavra de Deus com fidelidade. Permita, Deus, que assim seja. Tchau, tchau.